volta com o nosso programa. Eu já estou aqui com a minha convidada, a Andréia de Oliveira. Andréia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Silene. Obrigada pelo convite, tudo bem? Fico feliz de estar aqui. A Andréia, gente, ela é empresária do ramo de joias antialérgicas. E ela vai falar um pouquinho disso hoje, porque que ela resolveu seguir, né, para esse ramo de antialérgicos. Eu já estava conversando um pouquinho com ela e é bem interessante a história dela. E ela vai explicar isso e como ela começou. Andréia, eu queria que você contasse, antes de a gente falar sobre as joias, Tá. Como você começou, como você pegou o gosto pela coisa de trabalhar com as joias. Tá. Foi bem novinha, eu tinha 13 anos e eu peguei uma nota emprestada do meu pai de R$50. E agora tem até a música, né, de R$50. Ele pode ficar com tudo. Aí fica mais forte essa história. E eu comprei umas pecinhas por brincadeira, porque eu queria trabalhar já com 13 anos. Então, com 13 anos você já tinha esse pensamento de empreendedor. Eu já tinha isso na veia de empreendedorismo. E aí eu comprei essas peças e vendi para o pessoal da escola, para meus familiares na rua. E vendi tudo. Devolvi o dinheiro pro meu pai. Ele fala que não, mas eu lembro que eu devolvi. Ele não lembra. Quando você pediu esse dinheiro para ele, você contou o que você queria fazer? Na verdade, não. Eu falei pra minha mãe, eu queria comprar uns brinquinhos para vender. Ah, filha, vamos lá, eu vou com você, meu pai. Mas começar a trabalhar agora, com 13 anos, do quê? Pra quê? Né? Mas ele me emprestou os R$50, isso que importa. E a intenção já era para vender para os coleguinhas na escola? Já era para vender para alguém. Eu não sabia para quem que eu ia vender, mas eu queria vender para alguém. E aí eu comprei, porque quando eu comprei um brinco, eu mesmo, com meu dinheirinho, comprei, eu fiquei tão feliz que eu falei, nossa, é legal, né, comprar um brinco, eu vou vender, vou fazer as pessoas felizes também, vou vender. Aí eu comprei umas pecinhas e vendi muito rápido. Isso com 13 anos? Com 13 anos. Na zona norte de São Paulo. E a região da Vila Maria Alta, que o pessoal conhece mais. E vendi naquela região na escola, para os meus professores, que são clientes até hoje. Ai, que bom. E aí, em quanto tempo você conseguiu vender tudo? Em uma semana eu vendi e já repus o meu mostruário e devolvi o dinheiro para o meu pai. Olha! Foi bem rápido. Só que eu notei que algumas pessoas tinham alergia e outras não. Eu achei estranho. Mas era muito nova, então eu vendia muito por brincadeira. Trabalhei em outras empresas, eu sou formada em gestão empresarial, inclusive pela Metodista. Sim, esteve com a gente. Esteve com vocês essa semana. E também sou comissária de bordo formada. Então, com 19 anos, eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu seguia para comissária de bordo, ou eu continuava vendendo minhas joias. E trabalhava. Então, até então, você continuou vendendo? Vendi, não parei nunca. Até os 19 anos, mesmo se formando em outra área? Nunca parei. Legal. Sempre eu fui vendendo, só que era um plano B, bem por brincadeira, um hobby. Só para acrescentar uma renda, mas eu sempre gostei muito dessa parte de vendas e de joias. E com 19 anos eu já tinha trabalhado em algumas empresas no mundo corporativo. Qual foi o ramo que você... Eu trabalhei de gerente de loja, vendia assento ortopédico. Nossa. E já uma papelaria e secretária de uma grande construtora. Inclusive, quando eu deixei o mundo corporativo, eu era secretária de uma grande construtora. Eu tinha um salário muito bom. Mas um amigo falou assim, quanto você vende por dia? Só que eu trabalhava no Morumbi. Eu acordava às 5 da manhã para chegar lá às 7h30. E chegava na minha casa às 10 horas da noite. Porque eu vendia joias depois do expediente, no horário do almoço. E quando ele falou isso, eu falei, uns R$100. Ele falou, você já parou para pensar? Quanto você ganharia vendendo só para você? O dia inteiro trabalhando para você? Mas aquilo ficou na minha mente, assim, fazendo o que eu gosto. Ainda vou ganhar, né, dinheiro. Aí eu fiz uma conta bem rápida na minha mente. Bom, com o número de clientes que eu tenho agora, será que dá para pelo menos pagar a parcela do meu carro? Falei, dá, então vou largar, vou abandonar o emprego, coloquei uma pessoa no meu lugar. Depois de um mês, eu treinei a pessoa, deixei ela no meu lugar e saí da empresa que eu trabalhava no mundo corporativo. E aí eu fui batendo de porta em porta, que não tinha as redes sociais para me ajudar. De porta em porta mesmo. De porta em porta. Não tinha nenhuma rede social que me podia ajudar. Faz
tempo. E aí eu saí batendo mesmo. Isso você estava com quantos anos? 19 anos. Foi os 19 anos que você abandonou lá o emprego e seguiu mesmo. E segui com... Eu já tinha feito o curso de comissária e eu escolhi que eu queria seguir com a empresa. E um dia meu carro quebrou. E as minhas clientes eram todas na Zona Sul. Eu trabalhava lá, minhas clientes eram lá. Ou aquelas da rua, parente, assim, mas que eu vendia mesmo todos os dias, era na Zona Sul. E aí eu falei, puxa, sem carro, como que eu vou para a Zona Sul agora, né? Aí eu falei, vou deixar o carro arrumando e vou fazer cliente na Zona Norte, porque se toda vez que meu carro quebrar eu ficar sem vender um dia, será que eu pago a parcela do carro? Aí eu comecei a bater mesmo, de porta em porta. E o primeiro lugar que eu parei era bem cedo e era um salão que estava tudo fechado. E eu sei que eu fui parar em Santana, que é um outro bairro. E aí eu bati lá numa porta, era uma moça muito pesada, uma senhora muito pesada. E aí eu subi as escadas que ela abriu para eu poder entrar. Ela falou, ninguém quer ver aqui não. Eu falei, mas deixa eu só deixar um cartãozinho, né? Aí ela abriu o estabelecimento dela, eu deixei o cartãozinho, as meninas nem respiravam, acho que ela era bem brava. E saí. Quando eu estava descendo, ela bateu a porta nas minhas costas e eu saí rolando as escadas e minhas joias ficaram todas no chão. Nossa! Naquele momento eu pensei em desistir. Eu acho que foi a primeira vez. Já teve esse momento que você pensou? Então teve esse momento. Olha, eu vou te dizer que até hoje eu acho que a gente pensa em desistir, até pelo momento atual da nossa crise política e tal. A gente passa por desafios que eu acho que todo mundo pensa, vou mudar de ramo, mas o seu coração está lá. Então, quando você olha para trás, você fala, puxa, eu já cheguei até aqui, como que eu vou desistir? Começar do zero de novo, fazer o quê? Sonhei tanto com isso e agora eu vou parar. E agora eu vou parar? Não. E aí você fala, não, só pensei em desistir. Mas naquele momento eu pensei muito forte, porque eu tinha largado um bom emprego e para poder fazer tudo sozinha, começar do zero mesmo. E eu pensei sim em desistir naquele momento, mas no próximo estabelecimento que eu entrei, eu vi uma pessoa assim, com muita luz, que ela me recepcionou com um sorriso no rosto. Eu falei, eu vendo joias, queria te mostrar. Ela falou, olha, eu vou ver sim, mas antes você vai tomar um café comigo e depois eu vou chamar todas as minhas amigas para te ajudar. Legal. Eu falei, é pegadinha. Fiquei até com medo. Peguei minha bolsa, fiquei olhando. Assim. Falei, que horas que ela vai empurrar a porta na minha costas? Mas não, foi aquele momento foi um marco, porque daquela cliente, daquela pessoa, daquele anjo loiro, que eu chamo ela assim até hoje, ela me indicou muitas pessoas. Daquelas 15 pessoas que eu conheci ali, me indicaram outras tantas. E hoje eu tô na Zona Norte ainda, em Santana, bem próximo desse lugar onde ela me abriu as portas. Acabei abandonando a Zona Sul, até porque os clientes ficaram mais escassos, que eu não ia tanto mais para a Zona Sul por causa da distância, então era mais um contato via telefônico. E montei uma clientela na Zona Sul. Nesse momento que eu observei que as pessoas tinham alergia com umas peças, eu falei, puxa, agora é o meu nome. É a minha marca, eu preciso vender o melhor. Aí você já estava colocando a sua marca. Então. A minha marca. Eu sempre usei o meu nome, mas eu não tinha empresa aberta, não era formal, né? Mas eu estava me preparando para me formalizar. E aí eu comecei a me especializar em como vender o melhor para aquela clientela que estava ali comigo já há um tempo, mesmo que não eram muitas, elas eram fiéis. E aí eu comecei a fazer muitas pesquisas. Aí eu pesquisei nos Estados Unidos por que lá não entravam tais metais, tais bijuterias. Aí foi quando eu comecei a me especializar numa joia folheada antialérgica, que é o meu negócio hoje. Então nós temos 3 metais que são cancerígenos e muito utilizados nas bijuterias. Nossa. Muito. O chumbo, o cádmio e o níquel. O níquel, eu já falo disso há muito tempo, porque eu já sabia que algumas pessoas falavam, eu sou alérgica a níquel. E eu falava, gente, níquel é cancerígeno, não usem, não usem, não usem. E eu continuo falando, não usem. Preocupante. É muito preocupante. Só que, infelizmente, ainda não tem uma lei que regulamenta isso no Brasil. É liberado, né? Porém, fizeram uma reunião, até por conta de uma mercadoria que chegou aqui com uma quantidade muito grande de cádmio
E aí os órgãos foram verificar, estudar, e existe um projeto para uma lei para as pessoas se adaptar, o comércio, né, começar a fabricar e a não importar mais mercadorias que tenham o cádmio e o chumbo. Porém, o níquel ainda vai ser estudado e estão vendo isso ainda para mais alguns anos à frente. Mas então, já fica a dica para as pessoas já começarem a ter cuidado de não usar para não mesmo, usar níquel, cádmio e o chumbo, que são os três, que são metais pesados e cancerígenos. Algumas pessoas não têm alergia, e aí que mora o perigo. Porque como elas não têm alergia, elas não vão sentir se está fazendo mal ou não, né? E tudo que a gente usa na pele, nós absorvemos isso e vai para a nossa corrente sanguínea e para geralmente em órgãos moles. E não existe casos de cura para as doenças que são relacionadas à absorção desses metais pesados. Nossa, realmente muito preocupante. É muito preocupante. As pessoas poderiam até pesquisar um pouco mais sobre isso, sim, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a quantidade que é permitida é 0,03% do total da peça. Né? No Brasil não tem ainda essa quantidade definida. Porém, como eu disse, até 2019 eu acredito que já vai ter uma lei que regulamenta. Os órgãos já estão vendo quem vai fiscalizar. Então, já está em andamento. Depois a gente pode até marcar um outro dia, eu trago novas informações para vocês, mas com graça está vindo esse cuidado, né, com a nossa população brasileira. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, não entra nenhum metal. É verdade, é muito importante. Eu acho que seria bem interessante se você puder mesmo voltar para a gente falar um pouco mais e trago como ficou isso, porque ainda tem muitas... Por que então não entra o níquel, já que vai entrar esses dois? Que o níquel, na minha opinião, ele é tão perigoso quanto, cancerígeno quanto, mas ele dá muita alergia nas pessoas. E algumas pessoas chegam mesmo ao limite do corpo. Eu tenho alergia, mas eu uso mesmo. Elas não sabem o risco que elas estão correndo, insistindo no uso dessa bijuteria, até semijoia. Tem um monte de semijoia com banho de níquel, muitas. Certo. Inclusive, eu estava lendo uma matéria que 90% das semijoias tem níquel no seu pré-banho ou na sua composição, né? E o meu negócio realmente é não colocar nada que traga prejuízo à saúde, né? Além de coçar, não trazer bem-estar para quem está usando, é cancerígeno, é perigoso. É muito perigoso, é verdade. Voltando às joias, hoje você tem bastante gente que trabalha com você, né? Pessoas que revendem. Nós estamos chegando a 900 consultoras cadastradas, 29 franquias independentes. O meu sonho é chegar a 1000, então estamos quase chegando. Bem pertinho, né? A minha visão era para 2023 estarmos com 1000 consultoras, né? Então estamos agora em 2017. Já está bem adiantado. Com quase 900, acredito que nós vamos bater a meta antes. Que é um sonho mesmo, com 19 anos, o que você gostaria? 1000 pessoas para venderem o meu produto comigo. E hoje, quando você vê o crescimento disso, tantas pessoas se dedicando a isso? Nos fortalece, quando bate aquela tristeza, vou desistir, a crise, isso e aquilo, que todos os ramos acabam passando por um processo de que tem que se adaptar em alguma coisa, né, devido à crise que a gente vem vivendo. Mas eu olho para essa equipe e falo, puxa, elas são amo-joias também. Elas precisam que dê certo para que elas também consigam realizar os sonhos que eu também já conquistei. E quando eu olho para trás, eu falo, puxa, a amo-joias me deu isso. Então, eu não tenho por que desistir, né? E quando eu olho, eu falo, puxa, mas desistir por quê? Olha quanto a gente já cresceu. Era uma nota de R$50. E olha o quanto cresceu, né? É verdade. Quem quiser saber um pouco mais, conhecer as joias hoje, infelizmente o tempo aqui, gente, passou rapidinho a gente conversando aqui, a história dela é muito bonita. Vou até deixar o convite para ela realmente voltar aqui e a gente falar um pouco mais sobre isso. Mas quem já quiser conhecer um pouco mais sobre as suas joias, sobre nós como temos revender, o site, né? passa o site para as pessoas. O site é www.amojoias.com.br e tem também as nossas redes sociais, Amo Joias com 2 M's. Aí temos o Instagram, o Facebook, que está aí até para estreitar esses laços. Amo Joias sempre com 2 M's. A gente vai deixar aqui embaixo. E aí, se você quiser saber mais, quiser revender também, ou ter uma franquia aí,
pode procurar ela, que ela vai explicar tudo direitinho para vocês, tá bom? Meu amor, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite e obrigada por me convidar novamente para voltar. Será um prazer. Fico feliz e fico feliz que você vai voltar também. É isso, gente. Agora vamos para um pequeno intervalo comercial e voltamos já já com o programa.